Glória a Deus. Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20, para a glória de Deus. Você abre a sua Bíblia aí. Diz assim o texto sagrado: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou. Amém? Esse texto eu quero dividir com você, eu quero estar compartilhando com você em alguns minutinhos. Feche os teus olhos aí em nome de Jesus. Pai eterno, graças te dou em nome de Jesus, por esta palavra, por este momento, por este, Senhor meu Pai, momento na qual estaremos refletindo a Tua palavra. Manifesta Teu Espírito, Sua glória, sobre minha vida e sobre a vida daqueles que me assistem nesse instante. Manifesta o Teu Espírito bondoso, que nesse instante haja cura, haja libertação para aqueles, meu Pai, que me ouvem. No nome santo de Jesus, Espírito, Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Livro de Gálatas, capítulo número 2, no seu versículo de número 20, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo, ele já está dizendo que ele está crucificado em Cristo. Veja bem, ele está crucificado em Cristo e ele vive não mais ele, mas Cristo é quem está vivendo nele. E a vida que ele vive na carne, ele agora vive pela fé do Filho de Deus. Olha que coisa impressionante. Esse texto, querido, ele reflete a fala de um homem que renunciou. Ele é uma fala de um homem que renunciou à sua própria vontade, renunciou à sua própria vida, renunciou ao seu próprio querer para viver a vida de Cristo. Olha só, Paulo, ele agora já não faz mais a sua própria vontade. Paulo, ele já não vive da forma na qual ele gostaria de viver. Ele achou agora dentro do Evangelho, dentro da palavra de Deus, ele encontrou algo que chama mais atenção a ele. Ele, Paulo, ele achou dentro do ministério apostólico algo que chama muito mais atenção e é muito mais cativante, é muito mais instigativo a Paulo do que viver a sua vida de forma dissoluta. Paulo, ele renuncia à sua própria vontade, o seu próprio querer para fazer a vontade de Deus. Para Paulo, diante deste texto, é muito mais importante ele agradar a Deus do que se satisfazer com as coisas deste mundo. Observa, querido, que esta fala de Paulo é a fala de alguém que é convicto naquilo que está fazendo. A fala de Paulo é a fala de quem está convicto da vida que quer viver. Paulo, ele não é obrigado a estar na vida que ele está. Não, Paulo não foi obrigado. Paulo, ele não está sendo oprimido por estar pregando a palavra de Deus. Não. Paulo está ciente das perseguições, até mesmo porque outrora ele perseguia os cristãos. Outrora ele perseguia aqueles que pregavam a palavra antes de Paulo. Agora Paulo, ele é um cara convicto, ele é um missionário convicto que foi Deus que o chamou. Quando nós olhamos para o texto de Filemon, olhamos para a saudação de Paulo, Paulo dizendo: olha, eu sou Paulo, apóstolo Paulo, convicto do meu chamado, não escolhido por Deus, não escolhido pelo homem, mas eleito por Deus. Logo nós sabemos que Paulo, ele é um homem convicto do seu chamado.
Paulo, ele é um homem convicto que foi Deus que o chamou para o ministério. Coisa boa, meu irmão, é aquele que tem a convicção do seu chamado. Coisa importante para você que canta, coisa importante para você que prega, coisa importante para você que é um porteiro, coisa boa para você que é um obreiro, coisa boa para você que ainda não exerce nenhum tipo de cargo eclesiástico, é ter a convicção que foi Deus quem te escolheu, é quem foi Deus quem te chamou para o ministério. Pastor, mas ainda não sou visto. Eu gosto de pregar, porém não tenho oportunidade. Mas o mais importante, querido, é você estar convicto que foi Deus quem te chamou. E é bom você entender, querido, que mesmo no anonimato, mesmo às escondidas, mesmo que ninguém esteja te vendo, você continua sendo convicto do seu chamado, convicto que foi Deus quem te chamou, convicto, querido, que foi Deus quem te chamou, quem te escolheu para fazer algo que outros poderiam fazer, mas Deus preferiu dar essa oportunidade a você. Então, quando Paulo, ele diz, já estou crucificado, é como se eu entendesse o texto dizendo, o próprio Paulo dizendo, olha, eu já renunciei, eu já não tenho mais interesse nenhum em fazer a minha própria vontade. Eu já não tenho mais por usurpação me deleitar no mundo. Eu já não tenho mais prazer em estar procurando uma alegria momentânea. Quantas pessoas, meus amigos, têm procurado felicidades momentâneas, felicidades passageiras, felicidade naquele momento que está vivendo. Quantas pessoas, querido, têm se apostatado para viver, trocando a felicidade eterna para uma felicidade momentânea. Aquele momento é bom, aquele momento está me satisfazendo, aquele momento é prazeroso, mas, meu irmão, algo eterno preparado para você. Ele não está procurando te agradar de forma momentânea, mas sim te agradar de uma forma eterna, porque pode ser que o momento que você está vivendo não é um momento de alegria, pode ser que o momento que você está vivendo é um momento, querido, de muitas dúvidas, de muitos conflitos, perguntando, será que Deus me ama? Será que de fato é verdade que eu tenho um chamado de Deus? Meu irmão, conflitos eternos, conflitos internos que você está vivendo, ele só, meu amigo, serve para dizer para você que um momento pode não ser bom, mas o que Deus tem para a eternidade, para você, é perfeito. É perfeito. Vamos para dentro desse texto novamente, porque quando eu olho, eu vejo, por exemplo, Pedro, dentro desse texto ainda, do capítulo número 2, quando eu observo o contexto, eu vejo Pedro, observa, querido, eu vejo Pedro, ele vivendo uma dupla personalidade. Eu vejo aqui Paulo repreendendo Pedro por causa de uma atitude covarde, errônea de Pedro. E isso também me agrada porque me faz entender que mesmo Pedro, aquele que foi chamado por Jesus para cuidar da igreja de Jesus Cristo, para cuidar do rebanho, ele também erra. E eu fico feliz em saber que Pedro erra. Por quê? Porque nós somos homens, somos pessoas sujeitos a erros. Alguém errou, querido, devia estar feliz porque ele errou, porque ele é um ser humano igual a você, as mesmas paixões igual a você, sujeito aos mesmos erros igual a você. Mas não quero tratar desse assunto agora, porque quando eu olho Paulo repreendendo Pedro por causa de um comportamento,
Comportamento esse, querido, que está registrado aqui no capítulo de número 2, versículo de número 11 em diante, quando Pedro, ele está sentado na roda com os gentios. Ali ele está se divertindo, está comendo, está conversando. Mas observa que quando Paulo chega, o espírito de religiosidade toma conta de Pedro e Pedro se afasta dos gentios e corre para a mesa dos judeus como se ele fosse um santarrão, como se ele fosse uma pessoa santa, uma pessoa que não tem erros, uma pessoa que respira e transpira santidade. Paulo observa aquilo e logo o repreende, dizendo assim para Pedro: Pedro, sendo você um judeu, deixa eu achar o texto, olha aqui, versículo de número 14, ele vai dizer assim: mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, observa que ele repreendeu Pedro, na frente de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como os judeus, por que obriga os gentios a viverem como os judeus? Impressionante. Sendo Pedro judeu, mas com um comportamento de gentio, por que ele obriga os gentios a andar como os judeus? Irmãos, eu paro para pensar, algumas coisas eu gosto de espiritualizar, mas nem tudo se pode espiritualizar. Mas passagem como essa, eu preciso espiritualizar. Veja bem, Pedro, ele era um judeu, mas o seu comportamento era de gentio. Agora, ele estava meio que obrigando os gentios a se tornarem judeus, a ter comportamento de judeus, a viverem como judeus. Eu começo a entender, querido, que eu me converto a Cristo, estou convertido a Jesus Cristo, eu vivo uma vida com Cristo, mas quando ninguém está vendo, eu tenho um comportamento mundano, eu tenho um comportamento de alguém que não parece que se converteu. Quando ninguém está vendo, eu tenho um comportamento de alguém que tem, no mínimo, suspeita se converteu ou não. E aí eu tenho um alerta para você. Eu tenho um alerta para você que vive desse jeito. Quando ninguém está te vendo, quando o seu pastor não está te vendo, quando os membros da sua igreja não estão te vendo, você tem um comportamento mundano, eu quero te alertar uma coisa. Você é somente aquilo que ninguém vê o que você faz. E você finge ser aquilo que as pessoas veem que você é. Você finge ser quando as pessoas estão te olhando, mas é exatamente aquilo que é quando ninguém está te vendo. E Paulo repreendeu Pedro por causa disso, por causa desse comportamento, por causa dessa atitude de Pedro. Paulo pegou pesado. Paulo pegou pesado com Pedro. Agora, o perigo maior, querido, disso tudo, da história que acabei de contar, é quando eu estou reconstruindo. Veja bem, o maior perigo é quando eu estou reconstruindo algo que já foi destruído.
Entendeu? Vou repetir. O maior perigo é eu estar reconstruindo algo que já foi construído. Meu Deus, melhor. Perigo de eu estar reconstruindo algo que já foi destruído. Estou falando da velha criatura. Aquela velha que teoricamente morreu quando nós se batizamos, que nós sepultamos. O maior perigo é eu estar fazendo com que surja essa antiga criatura, ou seja, eu estou reconstruindo uma antiga criatura abominável, digna de morte, digna de açoites, digna de ser crucificada. O perigo maior é de eu estar anulando dentro de mim o sacrifício de Jesus para destruir aquilo que eu sou agora, um servo de Deus. Isso é um perigo. Eu estou construindo dentro de mim, reconstruindo aquela criatura abominável, aquela que é digna de morte, aquela que a graça não tinha alcançado, para destruir aquilo que eu sou, aquilo que Jesus fez por mim, destruir ou desfigurar aquilo que Cristo fez por mim lá na cruz do Calvário. Esse é um perigo, um grande perigo. Quando eu vejo Paulo afirmando que ele já está crucificado, eu vejo um homem dizendo sinceramente que ele renunciou à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Eu preciso aprender. Estou falando de mim, pastor Douglas. Eu preciso aprender a ficar preso na cruz. Eu preciso aprender a me crucificar todos os dias. Porque tem dia, querido, que eu não quero. Tem dia que eu só penso em mim. Que eu só quero o meu eu. Irmãos, a sinceridade de Paulo, quando ele diz, já estou crucificado. E isso tem um significado tão grande, um significado espiritual tão grande, que eu quero compartilhar com você justamente esse sentido espiritual que essa palavra crucificado, ela traz para nós. Você, em nome de Jesus, vai entender o que eu estou te dizendo. Veja bem, eu quero trazer para você 3 características fundamentais dessa crucificação. Ou seja, 3 características de um verdadeiro crucificado. 3 características de um crucificado. Primeira característica de um crucificado, de que quem de fato está crucificado, os seus pés não tocam no chão. Entendeu? Seus pés não tocam no chão. Quem de fato está crucificado com Cristo, ele já não toca mais os seus pés no chão. O que isso quer dizer? Eu estou dizendo que aquele que está crucificado, ele está totalmente desprendido desta terra. Ele está verdadeiramente desta terra. Ele já não está mais com seus pés no chão. Quem está crucificado com Cristo, ele está desprendido no chão. Ou seja, ele está separado deste mundo. Ele está separado. Uma pessoa separada deste mundo é uma pessoa que tem a sua vida em santidade.
Pedro disse isso na sua carta: sede santo porque eu sou santo. Ou seja, se separe deste mundo porque Cristo também está separado. Eu estou separado. Ou seja, uma pessoa que tem uma das características de crucificação, seus pés não tocam no chão. Seus pés não tocam no chão, está desprendido desta terra. Ou seja, separado deste mundo. Quem vive, querido, crucificado com Cristo, já está entendendo aquilo que eu estou dizendo. Não tem nada, não tem contato com este mundo. Não tem contato com esta terra. Eu estou no mundo, mas o mundo não está em mim. Deu para entender? Eu estou na terra, querido. Preciso estar aqui até a hora que Cristo vier me buscar. Eu preciso estar aqui até o momento que Cristo arrebatar a sua igreja. Mas eu não posso deixar com que as coisas deste mundo entrem dentro de mim. Quando a Bíblia vai se referir ao texto dizendo, olha, para nós não nos contaminar com as coisas deste mundo, é justamente porque os meus pés já não estão mais no chão, característica de quem está crucificado. A segunda característica, querido, de uma pessoa crucificada, grava aí, a primeira característica, seus pés não tocam no chão. Mas a segunda característica de alguém que está crucificado é que ela não consegue olhar para trás. Quem está crucificado, querido, ele olha para um lado, olha para o outro, mas não consegue olhar para trás. Não consegue mais olhar para trás. Irmãos, muitas pessoas vivem tomando conta, vivem o presente, mas querendo consertar. Muitas pessoas vivem se alimentando de coisas do passado. Muitas pessoas ficam o tempo todo jogando na cara uma da outra, dizendo, olha, é que quando eu estava lá, a gente que é pastor Flávio, que me assiste aí da cidade de Conchas, talvez ele já ouviu muito isso, que quando eu era da igreja lá, quando eu participava lá, é que lá da outra igreja que eu vinha é diferente, é que quando era assim, é que lá, meu amigo, quem está crucificado não vive mais olhando para trás, não consegue olhar para trás. Quem está crucificado, nem que queira, consegue olhar para trás. Irmãos, você tem que viver o presente, mas olhando para o futuro. Ou seja, você começa a viver uma vida pensando em como será viver na eternidade. Você vive o presente preparando o caminho para chegar na eternidade. Você vive o presente com todos os preceitos de Deus para alcançar a santidade, alcançar a eternidade. Mas você não consegue viver o presente se alimentando do passado. É que lá era assim, lá eu fazia assim, que naquele tempo era assim, lá era assim. Irmão, você não vai voltar. O leite derramado uma vez no chão, ele nunca mais volta para a caixinha. E se voltar, ele não volta a mesma quantidade que estava. Veja bem, deixa eu ler um texto para você aqui, porque isso é importante para ficar gravado no seu coração. Livro de Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13. Versículo de número 13. Eu vou ler o 13 e o 14 para efeito de contexto. Veja bem, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Nós estamos falando da segunda característica de um crucificado, de um verdadeiro crucificado. Aquele que já foi crucificado com Cristo. Você que está chegando agora, primeira característica de uma pessoa verdadeiramente crucificada em Cristo é que os seus pés não tocam no chão. Seus pés não tocam. Ou seja, está desprendido das coisas desse mundo. Está separado deste mundo.
Segunda característica de uma pessoa verdadeiramente crucificada é que ela não se alimenta das coisas do passado, não se alimenta das coisas que já passou. E é exatamente isso que diz o livro de Filipenses, capítulo de número 3, versículo 13 e 14. Olha só. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, veja bem, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Conseguiu? Captou? Para que viver de passado? Se Paulo me orienta, se o escritor de Filipenses me orienta, para eu esquecer das coisas que já ficaram para trás e avançar para onde? Para o alvo. Irmãos, seja lá o que for que você fez no passado, o seu passado está te trazendo coisas que está perturbando a sua mente. Deixa eu te ajudar, pelo amor de Deus. É simples. Viva o seu presente agora. Viva o presente. Porque daqui a pouquinho, Jesus vem para buscar a sua igreja. Daqui a pouquinho, Jesus vem buscar a sua igreja. Certo? Então você precisa viver o agora nos caminhos de Jesus. Vamos lá. Eu preciso ser bem devagar para não confundir. Tem dois caminhos, o céu e o inferno. Suponhamos que todos nós queremos ir para o céu, óbvio. Então, todos nós estamos querendo ir para o céu. Existem dentro da Bíblia Sagrada alguns mandamentos, algumas diretrizes que vai nos levar ao céu, a saber, Jesus Cristo. Evangelho de João, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E eu também sou a vida. Então o único caminho para chegar no céu é através de Jesus Cristo. Então viva o seu presente agora, fazendo as vontades de Jesus, seguindo os ensinamentos de Jesus, para você ir para o céu. Certo? Certo. Agora ponto, segura aí, melhor, vírgula. Para você ir para o céu, tem coisas aqui na terra que nós precisamos fazer. A Bíblia, quando vai dizer que nós precisamos amar uns aos outros, isso é verdade. Você lá no passado teve um atrito com alguém e até hoje você não conversa com ela. Até hoje ela não desce. Até hoje você desvia o caminho, atravessa a rua para não cumprimentar. Até hoje você finge que vai olhar no relógio só para não saudar a pessoa. Tem gente que me ouve querendo que nem com a sua mãe e com o seu pai fala. Não fala com o seu irmão, mas fala que é crente, certo? E eu acredito nisso. Mas, meu irmão, a única coisa que você pode fazer nesse momento é consertar o que você já fez lá no passado. Como? Vai até ela e peça perdão. Vai até lá e diga assim: olha, irmão, me perdoe. Eu fui um menino quando eu destratei você. Eu fui infantil quando atravessei a rua e não te saudei. Ah, mas mora longe? Então liga. Ó, pega o telefoninho e liga aí, ó. Digita lá no WhatsApp, no Facebook. Hoje tem muitos meios de você consertar isso. Porque isso aí vai te tirar do céu. Você não se preocupe com isso. Talvez você não queria ouvir isso, mas vai ter que ouvir se quiser. E se não quiser, vai ter que ouvir também.
Isso vai te tirar do céu. Ah, eu preguei, cantei, pulei, rodopiei, plantei bananeira. Chega lá no céu, vai ouvir o quê? Apartai-vos de mim que eu não te conheço. É a única coisa que você pode fazer para consertar o que você já fez lá atrás. Você não vai ligar? Não liga. Mas esquece então o que você fez lá para trás, porque isso vai te tirar do céu. Pensa lá na frente. Provavelmente, querido, é tribulação, é inferno, é tudo isso. Tudo isso. Mas você pode consertar. Você pode consertar. Então veja bem, a segunda característica: não viver do passado. Ou seja, não olha para trás. Quem está crucificado não consegue olhar para trás. Então viva o seu presente, conserte o que tem que consertar e olhe para frente, para o alvo, que é Jesus. A terceira característica, meu irmão, a terceira característica de um alguém que está crucificado é carregar a sua cruz. Você tem que carregar a sua cruz. Você tem que carregar a sua cruz. Amém? Você pode até carregar a cruz. Você pode até sofrer. Que a característica de quem está crucificado é sofrer, querido. Você não é predestinado ao sofrimento, não. Você não é escolhido para sofrer, não. Mas vai. Porque é bíblico. É bíblico. Se prepare para o dia mau. Ou se prepare porque o dia mau vai vir. Isso quer dizer o quê? Que o dia mau vai chegar para todo mundo. Tô rindo hoje, mas amanhã pode ser que o dia mau chegue para mim. E eu tenho que estar firme em Jesus. Eu tenho que estar seguro em Jesus. Eu tenho que estar confiante em Jesus. Eu tenho que estar preso, crucificado em Jesus. Porque se eu estiver preso e crucificado em Jesus, nada me abala. Nada. Então eu posso sofrer, posso carregar a cruz, mas também padecer da salvação. Lucas, vamos lá. Deixa eu encerrar isso aqui para você. Camille, já pode preparar o louvor aí, Camille, em nome de Jesus, que estou aqui acabando. 14, Evangelho de Lucas, capítulo 14, o versículo de número 11. Olha o que diz. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O que isso quer dizer? Estou dizendo para você que cruz é humilhação. Cruz é para humilhar. Cristo se humilhou por mim. Cristo se humilhou por você. Cristo, querido, se crucificou sem ter um pecado. Ele foi crucificado sem ter um pecado. Ele se fez maldito. Ele se humilhou. Foi envergonhado por mim e por você. Então carregue a sua cruz. Pode ser sinal de humilhação? Então ótimo, você é humilhado. Mas a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos número 11, que humilhado será exaltado. Amém? Gostaria muito de ouvir um amém seu aí. Mas não dá porque agora estamos nas redes sociais. Mas, veja bem. Veja bem. As características, querido, de alguém que está crucificado. Renúncia. Tirou o pé do chão, se desligando das coisas desse mundo. Não olha para trás. Não fica se alimentando ou se remoendo. Não fica... ele é até humilhado, mas aguenta firme. Porque após isso vem a salvação. Tá bom? Querido, crucifique-se em Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Camille vai estar louvando agora a Deus. E eu volto na sequência